Quando a gente gosta de alguém, a gente procura fazer tudo para agradar aquela pessoa. Seja dando um presente, um objeto, seja em palavras, seja em ação. Eu estava pensando aqui, o que agrada a Deus? Como agradar a Deus? Será que a gente se sente assim, a condição de agradar a Deus? Será que ele sente prazer assim, nas suas criaturas? E eu então pensando no que pode agradar a Deus, eu vi no Salmo 116, 15, diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ué, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E de repente, aqui nós vemos que Deus se agrada com a morte dos santos. Interessante, né? Por que será? Em Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim, diz o Espírito, para que cessem ou descansem do seu trabalho e as suas obras os acompanhem. Interessante, né? Aqui está falando que Deus se agrada quando o justo morre, porque as suas obras vão acompanhar. O que isso quer dizer para nós? Será que do outro lado nós vamos trabalhar? A gente vê, às vezes, no Espiritismo, a gente vê pessoas que incorporam seres que diz que viveram em tal época, assim, e estão trabalhando. Mas aqui está falando diferente. Está falando que bem-aventurado é aquele que morre no Senhor, que descansa do seu trabalho. Porque aqui na terra nós estamos em perigo constante. O mundo está em guerra, guerra espiritual. E a todo instante nós corremos o risco de nos perder. Repara que o dia inteiro nós somos assim assediados por pensamentos, pelas ações assim dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. E como dizia Paulo em Romanos 7, ele sabia que a lei era santa, justa, boa, e ele tinha prazer na lei. Mas dentro dele outra lei guerreava, e quando ele via, muitas vezes estava fazendo o mal. Paulo se desespera e ele não achava, vamos dizer assim, socorro. Ele estava, vamos dizer assim, desesperado, porque quem é que não busca santificação? Quem é que não gostaria de fazer as coisas certas? Quem é que não gostaria de nunca errar? Não é mesmo? Mas na realidade, nós estamos num mundo em guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o joio e o trigo. O trigo nós sabemos que é Jesus.
eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Então Jesus seria o trigo que começou esta batalha lá no céu, e o joio foi o inimigo que não se sabe de onde ele tirou o pensamento de oposição, é opositor. Esta luta veio para a terra e hoje nós vivemos nesta pendência dentro de nós. Através dos 5 sentidos, nós desenvolvemos um pensamento do bem ou do mal. E o livre-arbítrio, que muitas vezes nós temos que usar, ele pode nos salvar ou nos levar à perdição. Porque na realidade, a Bíblia diz que como o homem imagina no seu coração, ele é. Também está escrito que qualquer que disser ao monte, ao problema, à dificuldade, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Não é o que ele queria, nem o que pensou, mas dos 5 sentidos que nós temos, visão, audição, tato, olfato e paladar, nós formamos um juízo. E então pronunciamos, e é o que Cristo diz: o que entra pela boca do homem não o contamina, mas o que sai da boca do homem, isto é o que contamina. Então nós formamos um juízo das coisas ao nosso redor, e o bem e o mal estão à espera daquilo que você diz. Não é o que você pensa, nem o que você queria, mas o que você pronunciar dá oportunidade para Deus ou para o diabo trabalhar na sua vida. Nós vemos ainda aqui em Malaquias 3,18, diz assim: então vocês novamente verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Então nós vemos que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia bem, vai colher bem. Quem semeia mal, vai colher mal. Eu gosto de Deus porque Deus é justo. Deus dá a cada um a sua recompensa. Assim como nós plantamos, vamos dizer assim, uma árvore. Se aquela árvore for boa, ela vai dar bons frutos. Mas veja, a mesma terra que faz a árvore boa crescer, se você plantar a maconha, a erva daninha, ela também vai produzir. Então é a lei da causa e efeito, ou a lei da justiça. Devemos ter cuidado com aquilo que a gente diz, porque em Marcos 11:23 diz que o que disser lhe será feito. É óbvio que aí está falando que você deve falar, se você quer ser bem-aventurado, se você quer agradar a Deus, você deve procurar fazer o bem, andar direito, guardar os mandamentos. Aliás, todos os 10 mandamentos. É óbvio que se você falhar, assim como quando a gente pega em algo assim sujo, depois a gente lava as mãos.
A gente não vai cortar a mão e jogar fora, não é? Lava as mãos e continua. Assim também, quando você não peca deliberadamente, porque quando a pessoa já peca deliberadamente, ele está assim afrontando a Deus. Mas mesmo assim, ele ainda tem chance. É só pedir perdão, que o sangue de Jesus pode te purificar. É muito importante você ter essa concepção. Deus não tem prazer na injustiça. Deus não tem prazer no mal. Deus não pode socorrer a pessoa que não sente o desejo de mudança. O livre-arbítrio pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Quando nós aprendemos que, na realidade, o que agrada a Deus é a gente fazer aquilo que é certo, agir com justiça, porque a Bíblia diz que haverá no futuro assim uma recompensa. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo, do santo. E nós vemos em Provérbios 29, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então nós vemos, hoje em dia, na verdade, a justiça anda cambaleando na rua. A gente vê tantas coisas erradas que a gente, às vezes, tem até vergonha de falar que é honesto. E toda pessoa que vive falando que é honesto, a gente deve vigiar. Porque, na realidade, aquilo que a pessoa é, ele não consegue por muito tempo esconder. Nós vemos que nós estamos vivendo numa época em que o justo não tem valor. Repara, muitas vezes nós estamos, vamos dizer assim, enclausurados nas nossas residências. Você que quer andar direito, você que tem, entende? Tem que estar no meio das grades, tem que fazer grade, tem que botar alarme, tem que fazer isso. Andando na rua, você corre o risco de levar um tiro ou de ser atropelado por pessoas que não têm respeito à vida, não têm respeito a Deus. Então, nesse contexto, é que o Senhor diz: bem-aventurado o que desde agora morre no Senhor, porque as nossas obras nos acompanharão. O que quer dizer isso? Aqui nessa vida você tem a oportunidade de ser um cidadão do céu, se você fizer as coisas certas, se você procurar como Jó, ser sincero no falar, no agir, ser reto nos negócios. Se você temer a Deus, não é temer de medo, você respeitar a Deus e procurar se desviar do mal, certamente Deus, que tudo vê, vai te recompensar. Aqui nesta vida nós estamos como se estivesse num teste. Quando se entra numa empresa, geralmente tem 3 meses de da adaptação da pessoa.
a empresa dá todo o suporte, ferramenta, assistência, ensina o trabalho para a pessoa passar. Se ele passar no teste, então ele é efetivado na empresa. Assim também somos nós. Aqui, esta vida é como se fosse assim um período de experiência. Deus não correria o risco, novamente, de levar o ímpio para o céu. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, a norma do julgamento do Senhor, a norma do seu reino, é os 10 mandamentos. E nós temos que nos adaptar a Deus, porque foi o homem que se desviou. Então nós temos que procurar nos humilhar, que é o 2 Crônicas 7,14. Se humilhar diante do Senhor. Orar. Perseverar, ou buscar a face do Senhor, perseverar. E procurar, no poder do Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos. Repara que esses 4 passos você tem que dar. Se humilhar, que não é fácil, não é? Orar, mas orar com sabedoria. Buscar a face, ou seja, perseverar neste propósito e procurar deixar os caminhos que desagradam a Deus. Nos 10 mandamentos você vê tudo isso. O que agrada, o que não agrada a Deus. E quando você dá esses passos por sua vontade, por sua deliberação, a Bíblia diz que Deus ouve a sua prece e sara o seu coração, ou seja, vem fazer morada no seu coração. Então não depende de Deus, vamos dizer assim, você ser santo. Depende de você. As possibilidades estão aí. O poder do Espírito, quando você aceita Jesus, vem habitar em você. Mas Ele é um amigo, paciente e cônscio do seu dever, que é te ensinar, te guiar toda a verdade, te convencer do pecado e do juízo, mas sem forçar. É como um colega, como um amigo que está junto com a gente e nos guia, nos mostra quando a gente quer realmente. Você quer realmente ser um cidadão dos céus? Você quer deixar esse mundo de pecado? Você quer viver eternamente com o Senhor? É nesta vida que você tem a oportunidade, porque você vai ser do outro lado aquilo que você mesmo planejou. Então lembra, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar são as entradas da alma, que diz lá em Provérbio. Mas o juízo quem forma é você. De tudo que você vê, que você ouve, que você sente, você forma um juízo. E a sentença vem da tua boca. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Isto é o que contamina. E Deus, então, muito breve, vai se cumprir esse versículo que diz que haverá uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os que amam a Deus e os que são só nominais.
mas que não seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que o Espírito de Deus nos convença realmente do pecado e do juízo e nos dê condições para que a gente possa expressar o amor de Deus, sabendo que o que você plantar, mais cedo ou mais tarde você vai colher. E se porventura você tem plantado mal, ainda está em tempo, se você está me ouvindo, é em tempo de você querer mudar. Basta você humildemente se confessar ao Senhor e pedir forças para suportar a sua cruz, e certamente Ele vai te ajudar. Fique com Deus.